E aí pessoal, beleza? Me chamo Rodrigo. Vamos fazer mais um vídeo para o canal baseando-se em história. E o tema hoje do vídeo é a Primeira Guerra Mundial. Antes de começarmos o assunto, eu quero fazer algumas perguntas. Duas perguntas para ser mais franco. A primeira pergunta é: a Primeira Guerra Mundial influencia hoje os nossos dias atuais? E a segunda pergunta é: a Primeira Guerra Mundial, ela se encerra no ano de 1918? Então, com essas duas perguntas, ficam aí no seu subconsciente e responda com o seu consciente. Beleza? Ah, antes de entrar no assunto, eu quero deixar bem claro que para nós falarmos sobre a Primeira Guerra Mundial é um assunto muito complexo. Era bom se eu tivesse uma lousa. Como eu disse, eu sou novo nessa ideia de estar gravando vídeo, não tenho muito costume, né? Então, a minha ideia foi gravar uns vídeos assim. Então, a Primeira Guerra Mundial era bom se a gente tivesse uma lousa aqui pra gente escrever e marcar o nome de alguns países, mas eu vou falando aí. Você que está estudando para uma prova no ETEC, na Enem, ou mesmo para a Polícia Militar ou concurso público, esse é um tema que cai muito nessas provas, ok? E até mesmo para você que está estudando história por apenas estudar para conhecer a história, certo? Já dizia um professor meu que nós estudamos história é para entendermos o presente e não apenas por saber a história só, né? Então fica marcada essa frase aí. Entenda que ao conhecermos a história, ela serve para nós entendermos a atualidade. E vocês conhecendo a história, você vai entender tudo que acontece no âmbito político e você vai entender um pouquinho e não vai ser enganado por esses caras aí, beleza? Né? A Primeira Guerra Mundial, pessoal, o que ela começa muito, mas muito tempo antes, né? Ela vai dar início em 1914, a própria história vai marcar ela como o início de 1914 e vai até 1918. São 4 anos de guerra, beleza? Já para a gente começarmos a entender aí a Primeira Guerra Mundial. Mas é muito bom deixarmos claro que nada acontece de uma hora para outra. Antes disso, já havia ali, né, pelas sombras, ali escondidinho, já o início dessa guerra. Eu pretendo fazer esse vídeo aqui marcando pontos principais sobre a Primeira Guerra Mundial. Algumas características sobre a Primeira Guerra Mundial. A primeira característica que eu quero deixar claro é o nacionalismo. Aqui vai ter um nacionalismo exacerbado, sabe? O nacionalismo ali é profundo, né? E é bom adentrarmos no assunto e deixarmos bem claro que nacionalismo não tem nada a ver com patriotismo. Hoje, nos dias atuais, muitos patriotas estão sendo chamados por outras pessoas de fascistas. Nacionalismo é uma coisa muito séria que causou muitas dores, mortes e guerras, ok? E patriotismo é outra coisa. O nacionalismo, ele é mais levado pela raça, pela etnia. A minha raça é melhor, né? O meu povo é melhor, nós somos mais fortes, mais ricos. O patriotismo, ele vai seguir uma outra linha. É mais uma ideia de conservar a moralidade, a ética, o respeito com o país, com a nação, né? E nunca o patriota vai desfazer de outro povo, de outra etnia. Essa é a diferença entre o patriotismo e o nacionalismo. Ok, pessoal? Então a Primeira Guerra Mundial, ela vai ter umas causas ali, como eu disse, do nacionalismo, que era o que? Expandir o seu território, aumentar. O país característico que nós vamos ouvir nesse decorrer, que mais vamos ouvir no decorrer da Primeira Guerra Mundial, pós Primeira Guerra Mundial, até chegarmos na Segunda Guerra Mundial, é a Alemanha. Então, guarde esse nome, Alemanha. A Alemanha, ela, não vou dizer a causadora da guerra, mas ela é aquela carro-chefe para que tudo aconteça. Beleza? Beleza. Primeira Guerra Mundial, vai se haver, guarda aí, dois grupos. O primeiro grupo é chamado Tríplice Aliança, que é formada por Alemanha, Itália e Áustria-Hungria. O segundo grupo é França, Inglaterra e Rússia, né? Aí você me pergunta, esses países já eram
parceiros, já tinha uma aliança antes disso. Digo que França e Inglaterra, há 10 anos antes disso, ela já tinha uma união junto, já tinha um acordo político nisso. A Itália e a Alemanha influencia a Itália a entrar nessa guerra, mas a Alemanha ela não vai entrar na guerra completamente. Ela mais vai assistir o que está acontecendo, certo? Porque a Itália só entrou nessa guerra por um convite dos alemãos prometendo um pedaço de terra, né? A Primeira Guerra Mundial ela é causada por essa conquista de terra. O nacionalismo ele vai causar muito isso. A exploração, a expansão do poder, a expansão, né, do império sobre outras terras e dominar ali e manter aquilo ali. Beleza? Então, quando cai numa prova lá, os principais fatores é o nacionalismo, a ideia de possuir terra, tudo que tiver semelhança nisso aí, né? A ideia do imperialismo ali, que essa ideia do imperialismo aí é um imperialismo de dominação mesmo, de uma ideia de todos os povos têm que se dobrar perante mim, beleza? Então, mas ela é o foco disso, ela que dá o início nisso, sobre a guerra, digo que não. Como eu disse para vocês antes, a Primeira Guerra Mundial ela vai dar início em 1914. Por quê? Porque a Sérvia vai assassinar o herdeiro da Bósnia, que é o Duque Francisco Ferdinand. E com esse assassinato é o prato cheio para que se exploda a guerra. É o início para que haja a guerra completa, ok? Então vocês entendem que na Primeira Guerra Mundial vai se haver dois grupos, certo? Que é a Tríplice Aliança e a Entende. Então, um grupo da direita e um grupo da esquerda, vamos dizer assim, mas nada politizando para os dias atuais, de direita e esquerda, não tem nada a ver com isso, ok? Mas para a gente compreendermos o que está acontecendo. Então, com a morte, o estopim ali, o assassinato de Francisco Ferdinand, que foi o pulo, né? E assim, o bom de nós compreender a Primeira Guerra Mundial, a Alemanha, o poder da Alemanha, a força da Alemanha com a guerra, é que a Alemanha ela vai trazer para os dias atuais uma coisa muito assim da época ali. Ela vai trazer uma modernidade para dentro da guerra. Ela vai trazer a tecnologia para dentro da guerra. É na Primeira Guerra Mundial que vai se haver submarinos, ataques aéreos, gás mostardo, metralhadora e outras coisas mais. Comunicação do soldado com o capitão à distância. Então é na Primeira Guerra Mundial que vai começar essas ideias novas. A Primeira Guerra Mundial ela é marcada e lembrada como lama e sangue, porque nós vamos chegar lá. Beleza? Então, tudo vai haver uma ideia do pangemismo, do panslavismo e do revanchismo. Marca bem esses nomes: Alemanha, Rússia e França. Elas vão estar ali sempre no confronto. A França já tinha uma rixa com os alemãos, porque ela tinha um território ali que tinha sido conquistado por os alemãos, que a França dizia que era deles. Então antes de 1914 já havia essa rincha. Como eu disse, a morte do Duque é só ali uma faísca para isso, certo? A Alemanha está tentando conquistar uns outros países no sul da Rússia, que a Rússia já tinha interesse, já se dizia alguns países que eram deles e todas essas coisas. Então com essa morte, a Alemanha ataca a Sérvia, mas a Sérvia ela é do patrimônio, ela faz parte da Rússia, né? A Rússia se dizia dona delas. Então o que acontece? A Rússia começa a atacar os alemães dentro da Bósnia. Então, de 1914 a 1916, essa guerra vai ser dividida. Desse lado vai ser chamada Guerra dos Movimentos, que é onde a Alemanha ela sai para combater os inimigos e possuir a terra. Ela vai nessa ideia de conquistar a Bósnia, ela vai atacar a França, entende? Então ela vai causar uma polêmica muito forte. Como eu disse, eu quero deixar aqui só algumas características sobre a Primeira Guerra Mundial. É um assunto muito complexo, precisaria de algumas horas a mais, muito tempo. E com a experiência do último vídeo eu não tenho muito tempo
pra tá gravando o vídeo, porque o meu próprio celular ele dá uma censurada, ele corta ali depois de uns quantidade de minutos. E eu queria colocar tudo dentro desse vídeo só, ok? Então, Guerra dos Movimentos. A Alemanha vai atacar o Ocidente e o Oriente. O Ocidente ela vai atacar a França e o Oriente ela vai atacar a Rússia. Então, ao mesmo tempo, a Alemanha está saindo da sua parte aqui e está combatendo todos os seus inimigos. Ela tinha um poder muito forte, uma estratégia de guerra assim imprescindível, né? Os ingleses tinham uma força ibérica muito forte, mas os alemães ali já estavam muito preparados para tudo isso. É como se eles já estavam premeditados aquilo já tinham visto o que iria acontecer, beleza? O tempo tá chovendo aqui, tá aquela chuva bem fininha. Eu olhei aqui, tá, já escureceu o céu todo, não sei se o vídeo vai sair bem claro, mas vamos continuar com o assunto, ok? Então você vai entender que de 1914 a 1916 é o avanço da guerra alemã. De 1916 até mais ou menos, vai lá, 1918, a Guerra das Trincheiras. Isso cai muito nas provas. Guerra das Trincheiras. O que é Guerra das Trincheiras? Eram os buracos que os próprios soldados abriam e ficavam ali. E uma outra coisa que vai surgir na Primeira Guerra Mundial, os tanques de guerra. Nesse momento, era muito difícil passar. A França estava tendo, a Alemanha estava tendo muito problema na passagem, porque os franceses fizeram essas trincheiras ali, começou com eles ali, e quando os soldados alemães vinham, eles combatiam ali muito rápido ali, e a França estava tendo um problema. A França também vai usar as estratégias de balões nessa guerra para localizar os seus inimigos e ali conseguir fazer uma estratégia de guerra para atacar. Em 1917, a Rússia faz uma aliança com a Alemanha para se retirar da guerra. Ela acaba cedendo alguns territórios que ela estavam lutando para conquistar e entrega para a Alemanha. Um acordo que ela faz com os alemãos e se retira. Lembrando, eu já fiz um vídeo semana passada sobre isso. Em 1917 começa a Revolução Russa, os bolcheviques na Rússia. Então o próprio Lenin vai entrar nessa estratégia com os alemãos para retirar e dar essas terras para os alemãos, ok? No mesmo tempo que a Rússia, perdão, está saindo da guerra, os alemães estão entrando na guerra, né? Vão se falar muito que a Alemanha, que os Estados Unidos estavam querendo também um poder, uma coisa mas a coisa mais certa de se falar porque os Estados Unidos entrou nessa guerra, os Estados Unidos abasteciam os exércitos aliados, que era a Inglaterra, França, né? Então eles abasteciam esse exército, mais os britânicos ali, os ingleses. E uma desses abastecimentos de alimentos, de coisas assim, para os ingleses, um submarino alemão derruba, afunda o navio americano. E nisso os Estados Unidos se sente ofendido e acaba indo entrar na aliança com a Inglaterra e França no momento, ok? Lembra que eu disse para vocês que a Itália só mais assistia? A Itália vai entrar em alguns conflitinhos, mas aí ela vai ver que a Alemanha está ganhando muita força, muito poder, e estão derrotando muita parte, está quase invadindo a França completamente, já tinham conquistado ali com o acordo dos russos algumas terras e assim por diante. E aí entre os Estados Unidos, a Itália acaba mudando de lado e acaba agora combatendo, lutando contra os alemães, estava lutando a favor até então, e nesse exato momento ela entra a favor e ela começa a combater os alemães, certo? Vai ter até alguns livros de história que vai dizer que até o próprio Brasil entra nessa guerra, mas é uma coisa até bem engraçada que acontece, porque a Alemanha estava afundando muitos navios, né? Eles precisavam usar um trecho do mar ali para invadir algumas partes ali de que a Alemanha ali, o exército alemão já tinha conquistado, e surgiu os submarinos e atacavam os exércitos
inimigos, ok? E nisso, um dos navios também brasileiro é atacado, né? Ele é atacado. Então se resolve-se aqui no Brasil a mandar navios para lá para combater a Alemanha, a força alemã. E nisso, né, vai ter uma história que vai ser contada, que é os alemão, o Brasil, por isso que eu falo que precisava de um mapa para a gente entender ali, né, onde que o Brasil tá navegando naquele momento, quando ele está chegando ali no mar Mediterrâneo, ali naquela região ali, e aí eles tem umas espécies do mar de golfinho, uma coisa assim parecida, e eles acham que é o submarino alemão e matam centenas de golfinhos, cara. Então é uma história aí pra gente ver que o Brasil participou da Primeira Guerra Mundial. Parece piada, mas não é. Aconteceu e até tem um nome pra isso aí que agora fugiu da cabeça aqui. Que eles derrubam, eles matam centenas e centenas de golfinhos, achando que era o exército alemão. E quando o dia. Era noite, né? E quando o dia amanhece, eles veem um monte de corpo de golfinho, né, flutuando, e eles vão entender que não era muito o inimigo, né? Então, com outros países ali se aliando, a Inglaterra, a França, né, a Rússia já tinha saído dali, eles começam a combater os alemão, os alemão voltam se recuando, né, acaba se recuando, até que em 1918 vai ter o tal Acordo da Paz, né, que é os 14 pontos de Wilson, né, tentando entrar em um acordo ali de terra ali, que uma parte é da Alemanha, outra parte é da França, aquela coisa ali entre ideias de burgueses, né, vamos se dizer assim. Não que eu seja comunista, nada disso não, viu? A ideia de burgueses é aquela ideia, isso é meu, isso é seu, e o outro ali, o outro ali, só assiste nós, beleza? E também em 1918 vai ser o Tratado de Versalhes, uma outra coisa que costuma cair em prova. Que aí sim vai dar o final da Primeira Guerra Mundial. A Alemanha vai sofrer um choque ali, vai cair ali o Império, né? Vai tomar ali, vai ter um golpe, vai sumir outro homem ali. Pretendo depois futuramente fazer um vídeo ali, igual eu falei, é muito extenso nós falamos da Primeira Guerra, que é bom só marcarmos alguns pontos aqui para entendermos, né? Não tem um mapa aqui, não tem uma lousa pra gente tá riscando aqui de confronto de países, assim, é muito mais intenso. Entendeu, pessoal? Então eu quero fazer só um vídeo aqui marcando pontos. Espero que tenha gostado aqui. Aí vai ter o Tratado de Versalhes e a Liga das Nações. A Liga das Nações ela é um começo da ONU, né? A ONU sabemos nós que vai surgir só depois da Segunda Guerra Mundial, mas a Liga das Nações ela surge nesse momento ali. O Tratado de Versalhes, onde um tratado que vai ocorrer na França ali, se eu não me engano, que vai culpar os alemães de cometer todas essa atrocidade. Os alemães vão ser indenizados. E eu já vou deixar aqui um pré-início aqui, que aí vai surgir depois as ideias do fascismo, né? Eles vão usar essa crise, por exemplo, você vai ter o Hitler ali pós Primeira Guerra Mundial e toda essa decadência alemã que está sofrendo devido à guerra. O Hitler vai usar essa ideia ali, esse fracasso, para chegar ao poder, para ali colocar ali seus principais pontos de ideias para assumir o poder, para dar o golpe. E assim também na Itália, né? Nós falamos da Itália aqui, vimos que a Itália ela não tem um lado aqui, depois vai entrar o Mussolini e vai dar um início a uma nova ideia do nacionalismo, que é nacionalista, o nazismo e o italiano, né? O fascismo italiano de Mussolini. Eles vão dar uma nova origem aonde vai começar futuramente uma Segunda Guerra Mundial. Então, espero que vocês tenham gostado. Aqui o vídeo foi muito curto, foi mais ali para nós falarmos da característica, falamos alguns pontos sobre as Primeiras Guerras Mundial, né? Entendemos que a Guerra Mundial começou com a morte do Duque, né? Foi o estopim da guerra, mas a guerra ela começa antes de tudo isso, né? Que havia dois grupos, a Tríplice Aliança e a Entente. Esses grupos se aliaram ali naquele momento ali para combater um contra o outro. A Primeira Guerra Mundial
traz a tecnologia para a guerra, uma coisa que ainda não vista em outras guerras, ok? E um pouquinho de cada coisa ali, bem resumido. É aquela coisa que costuma cair muito em prova, em concurso. Vocês decorando esses pontos, quando vier uma pergunta ali, vocês já vão entender ali, já vão conseguir compreender ali a época, o porquê, o momento. Foi uma coisa que eu procurei fazer bem resumido, para que trouxesse ali, para entendermos ali o verdadeiro fatores da guerra. Beleza, pessoal? E assim, eu quero deixar aqui no vídeo aqui, toda vez que eu gravar um vídeo, uma indicação de um livro. Eu vou indicar esse livro aqui de leitura para todos aqui. Não ganho nada com isso, mas é mais uma ideia de compartilharmos a ideia. Política, Ideologia e Conspirações. Um ótimo livro. Indico para vocês aí que estão assistindo meus vídeos, estão seguindo meu canal, para tá tendo essa leitura aqui. A gente tá futuramente conversando sobre os vídeos, sobre os livros e debatendo aqui, beleza? Pessoal, fica com um abraço aí, espero que goste, curta minha página e siga meu canal.